Aqueles que tiverem um exemplar da Bíblia Sagrada, por favor, abra o segundo livro, Samuel, capítulo de número 6, segundo livro, profeta Samuel, capítulo de número 6, por favor. 2 Samuel, capítulo de número 6. Segunda Samuel, capítulo de número 6. Faremos a leitura de alguns versículos. Os irmãos que puderem verificar, aqueles que estão sem Bíblia do seu lado, peça para compartilhar aí com essa pessoa que está do seu lado, que está sem Bíblia. Aproveita e compartilha 2 Samuel, capítulo de número 6. 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de madeira, de faia, com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com címbalos. Versículo 6. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Diga comigo: e morreu ali, junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Pode se assentar. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de, neste momento, que você tivesse o máximo de atenção, porque a hora não para. E eu confesso para os irmãos que alguns dias eu tenho buscado algumas informações acerca desse texto, e é claro, esperando a oportunidade. E aprove a Deus que hoje veio esta oportunidade de falar esta palavra que Deus tem colocado ao meu coração, para você, para a sua vida. E todos nós sabemos dessa história, de quando Davi se move a levar a arca de Deus para Jerusalém. Nós precisamos entender que
Davi, quando vai assumir o seu reino, a primeira exigência que Davi faz é que antes mesmo dele se assentar no trono, é que a arca de Deus estivesse junto com ele. Porque a certeza do sucesso de qualquer pessoa está em você ter a presença de Deus na sua vida. A Bíblia é bem clara em dizer que consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Há pessoas que primeiro ele planeja, ele faz tudo para depois consultar a Deus. Está tudo errado e ele vai questionar com Deus. Mas Davi, antes mesmo de se assentar, Davi diz: não, eu não posso me assentar, porque a certeza de ter um reino bem-sucedido é ter a arca de Deus do meu lado. E Davi então, ele parte até Geba, no endereço, na casa de Abinadab, para ir em busca da arca de Deus. Mas a arca, se você depois quiser conferir em casa, no primeiro livro de Samuel, capítulo 6, diz que a arca, ela estava cativa, junto com os filisteus. E todos sabem que várias enfermidades vieram sobre aquele povo por causa da arca. E eles então fizeram uma prova com sábios daquela época, que me chamou a atenção. Eles pegam e fazem da seguinte forma: vamos construir 2 caminhos. Vamos pegar uma vaca que criou recentemente, e vamos colocar em um desses caminhos o bezerro, e vamos colocar a arca em cima de uma carroça guiada por essa vaca. E quando nós vamos fazer a prova, se os bezerros mugirem e a vaca for em direção aos bezerros, é sinal que foi apenas um acaso essas enfermidades que sobreviveram sobre nós. Mas se elas forem pelo outro caminho, contrário à sua própria natureza, é porque foi Deus que mandou essas enfermidades sobre nós. E se você comparar na sua casa, conferir, aqueles animais, eles foram contra a sua própria natureza, porque mesmo com seus filhotes num caminho, eles não mudaram a trajetória, eles foram pelo outro caminho, porque quando Deus está no negócio, os animais tudo tem que obedecer. O céu, a terra, tudo foi Ele que fez. Então mais uma vez ali os filisteus foram derrotados naquele desafio. E a arca então foi levada para fora do arraial dos filisteus. Até então, o tempo foi se passando, e a arca fica fora do seu lugar muito tempo. Na casa de Abinadab, foram 20 anos dentro daquela casa. E no decorrer do texto, no decorrer da história, nós vamos entender que não é o tempo que você tem na presença de Deus que vai fazer a diferença. É a forma com que você trata a presença de Deus que faz a diferença. Porque Davi então, ele se move, ele fala: eu vou atrás da arca, eu vou trazer a arca para ficar comigo em Jerusalém. E diz o texto que Davi, ele chama os líderes, e eles vão em busca da arca, fazendo festa, eles vão eufóricos, cheios de boas intenções, buscar a arca de Deus. E quando eles chegam na casa de Abinadab, Abinadab então, ele chega e manda os seus filhos, Uzá e Aiô, para irem em frente à arca guiando. E diz a história que eles vêm fazendo festa, eles vêm tocando instrumento, eles vêm salmodiando ao Senhor, eles vêm cantando, eles vêm louvando, eles vêm adorando. Você olha, parecia que estava tudo certo, parecia que estava tudo dando certo, da forma com que eles estavam fazendo.
A história diz, os historiadores, que a quilômetros se ouvia o som dos instrumentos. A alegria daquele povo era tanta que de longe ouvia-se os cânticos de louvores a Deus. Eles estavam fazendo a coisa certa da maneira errada. Aí você me pergunta, fazendo a coisa certa da maneira errada, como assim? Tem muita gente que diz que filho de peixe, peixinho é. A arca fica 20 anos dentro da casa de Abinadab. 20 anos, diga comigo, 20 anos. Muitos tratavam a arca apenas como um caixote de madeira. Não tinham respeito, não tinham reverência. E os filhos de Abinadab, eu penso que eles passavam para um lado e para o outro, olhavam para a arca e não tinham reverência, não tinham respeito, não sabiam, eles sabiam da história, porém não davam valor. Se você observar, Saul não deu muito valor para a arca. Terminou do jeito que terminou. E então Abinadab, ele manda os seus filhos irem à frente da arca, irmã Celeste. E eles vão cantando, eles vão tocando os instrumentos, parecia que estava tudo certo. Davi então, ele manda fazer um carro de boi. E há um tempo atrás eu fui num lugar, por incrível que pareça, eu sentei no carro de boi, pastor. Veio toda a história na minha mente. E eu fui olhando as rodas, e eu fui olhando a madeira, eu fui olhando toda a parte que coloca em cima do boi. E a minha mente foi lá na mensagem. E eu penso que Davi, do jeito que ele era cuidadoso, eu acredito que ele coloca artefatos, coloca partes de ouro naquele carro de boi. Ele escolhe os melhores animais. Ele escolhe tudo do bom e do melhor, porque ele pensava no seu coração, é para o meu Deus. Eu tenho que fazer o melhor, porque é para o meu Deus que eu tenho que fazer. Aparentemente Davi estava fazendo tudo certo. Parecia que estava tudo dando certo. E eles estavam cantando, adorando a Deus, tocando instrumentos. E de repente, diz o texto, que no decorrer do caminho, os bois tropeçaram numa eira de Nacon. Para seu conhecimento, eira de Nacon significa lugar onde não se pode tropeçar. Os bois tropeçaram onde não se pode tropeçar, porque eles estavam fazendo a coisa certa da maneira errada. Aí você se pergunta, eu não entendi. Porque eles estavam querendo levar a presença de Deus com práticas mundanas. Eles estavam querendo levar a arca como os filisteus levaram nos carros de boi. A arca não pode ser levada em carro de boi. A arca tem que ser levada nos ombros por levita. Tem muitas pessoas que estão querendo levar a presença com práticas mundanas do mundo. E olha o que acontece, os bois tropeçam aonde não se pode tropeçar. Deus permitiu que os bois tropeçassem com dois objetivos: para mostrar para Davi que não se pode levar a presença dele com práticas dos filisteus do mundo. Imagine agora você, Uzá tinha um pastor dentro de casa, Abinadab. Uzá e Aiô tinham um pastor dentro de casa que falava: cuidado com a arca,
Cuidado que uma arca que ali está a presença de Deus. Respeita a arca. Olha como você trata a arca. E eles brincando com a arca para um lado e para o outro. Isso é um caixote velho. Isso aí não tem nada dentro. Isso aí não é nada. E olha o que o texto diz. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, porque os bois tropeçaram e a arca pendeu-se. Uzá foi colocar a mão. Ele foi cheio de boas intenções. Só que Uzá, eu vou mais um pouco à frente. A Bíblia diz que ele foi imprudente. Eu falo que ele foi irreverente. O que é ser irreverente? Quando você perde o medo e o respeito por alguma coisa de alguém. Uzá morreu porque ele foi irreverente. Ele perdeu o medo, ele perdeu o respeito pela arca. E não é porque ele era filho de sacerdote que Deus ia deixar de ferir ele. Não é porque você é de uma família de cristãos que se você errar você não vai ser punido. Deus está com os braços dele abertos para você. Mas não tente levar a presença de Deus com práticas mundanas que vai dar errado. Não pensa viver nas escondidas que vai dar errado. O Senhor olhou e falou: não tem problema não, só um caixote. Só um caixotinho de madeira. Para muitos era apenas um caixote velho, banhado de ouro. Mas é porque eles não imaginavam o que a arca representava na mente de Deus. Qual a representação que tinha a arca para Deus? As pessoas podem olhar para você e dizer: é mais um Zé Ninguém na vida. Aquele ali não é nada. Aquele ali não tem jeito. Aquele ali não tem condições nenhuma. Ei, é porque eles não imaginam, nem sabem qual que você representa na mente de Deus. Quem é você na mente de Deus? Por isso que as pessoas olham e falam: não tem jeito, não tem condições, não vai dar em nada. É porque eles não sabem quem é você na mente de Deus. Uzá morre. E Davi agora fica cheio de medo. O que é que eu vou fazer? Diz a Bíblia que Davi se contristou. Davi ficou com medo. E ele diz: como eu vou levar a presença de Deus até a minha arca, até a mim? Primeiro, Deus mostrou para Davi que não se podia levar a arca, a presença, com práticas mundanas. Segundo, Deus tinha que mudar a história de um homem chamado Obed-Edom. Diga comigo: Obed-Edom. Obed significa escravo, significa servo. Ele não morava em Jerusalém, ele morava na beira do caminho. Diz a história, os historiadores dizem que ele morava numa tapera, num barraco, numa casa de sicômoro, numa casa simples, numa casa humilde. Mas eu acredito que dentro daquele barraquinho de tábua, quem sabe, tinha oração sincera. Tinha alguém que buscava a Deus, dizendo: Deus, muda a minha história. Deus, muda a minha situação. Deus, muda o meu casamento. Deus, muda os meus negócios. Tinha alguém que orava. Agora eu te pergunto: Edom, Obed-Edom. Edom, há uma representação que dizem que ele era de Gate, ou seja, ele era da mesma cidade do gigante. Mas eu vou mais adiante, porque eu não me conformei com isso, pastor. Porque senão Davi seria um homicida. Se ele fosse da cidade de Gate, quando a arca chegasse dentro da casa dele, ia matar todo mundo. Sim, Êxodo 25 diz que só os levitas poderiam cuidar da arca e dos utensílios do templo. E a arca tinha que ser levada de forma especial. Era nos ombros, pelos levitas.
E Davi então chega na beira do caminho, no barraquinho de tábua, quem sabe fala: quem mora aí? Falei: eis aqui o teu servo Obed-edom. Me fala a tua história, meu filho. E ele disse, e eu descobri que existe uma outra cidade chamada Gat-Rimon, lá em Josué, que fora dada aos levitas. E para a arca ter ficado dentro da casa de Obed-edom, aquele homem só podia ser levita. Não tem outra explicação, porque senão tinha morrido ele, a mulher, os filhos, todo mundo. Para tudo Deus na vida tem um propósito. Para tudo Deus na vida tem um propósito. Às vezes é necessário os bois tropeçarem para a arca chegar dentro da tua casa. Às vezes é preciso os bois tropeçarem para a arca chegar dentro da sua empresa, dentro dos teus negócios. Às vezes é necessário tudo dar errado para Deus começar a fazer tudo dar certo. Às vezes é necessário alguém morrer para a muleta cair, para você começar a caminhar sozinho. Porque tem gente que infelizmente só vive à base de muletas. Ele não consegue caminhar sozinho, ele não é independente, ele não consegue fazer nada sozinho. Mas Deus nessa noite vai fazer as amuletas caírem e você vai começar a caminhar sozinho. Você vai parar de depender dos outros para ser frutífero na presença de Deus. Deus quer que você seja frutífero, ainda que começar a podar hoje alguns galhos que está pesado, porque galho velho impede de outros novos crescerem. A arca chega na casa de Obed-edom. Ei, deixa eu te chamar a sua atenção aqui. Quantos anos a arca ficou na casa de Abinadab? 20 anos. Nada aconteceu. Sabe por quê? A arca estava ali, os filhos correndo para um lado e para o outro, sem reverência nenhuma com a presença de Deus. Na casa de Obed-edom, eu acredito, eu tive uma experiência, pastor. Todo mundo sabe que eu e minha esposa, a gente demorou 8 anos para ter o Wesley Lucas. E na primeira noite que ela chegou em casa com o neném, eu fiquei desse jeito a noite inteira, olhando para dentro do berço, da cama, falando: Deus, eu não estou acreditando nisso. O Senhor é fiel. Eu fiquei a noite inteira olhando para o meu filho. Agora você imagina, a arca, Obed-edom já tinha ouvido falar na arca. A arca chega dentro da casa de Obed-edom. Quando você chega, quando você compra alguma coisa que todo mundo, que você quer mostrar para todo mundo, alegre, aquela televisão bonita, aquele jarro, você coloca onde? No quarto, na cozinha, no banheiro ou na sala? Mais alto. E aonde você acha que Obed-edom colocou a arca? No meio da sala da casa dele. Ainda que seja simples, eu acredito que a primeira noite Obed-edom ficou sentado olhando com a sua esposa, olhando para a arca, dizendo: grande é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Chegava de manhã, ao invés de passar para um lado e para o outro, Obed-edom olhava para a arca com seus filhos, para sua esposa, e diga: bendito seja o Deus de Israel, que é fiel para cumprir as suas promessas. Obed ia trabalhar, se levantava, quando chegava meio-dia, Obed de novo com a sua família, diante da arca: louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre, que é fiel para cumprir as suas promessas. Obed-edom ia voltava às 6 horas de novo, estava ele e a família na frente da arca: louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre, porque o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. E diz a história que em 3 meses, Deus abençoou Obed-edom, Deus abençoou a sua casa, Deus abençoou tudo
quanto ele tinha. Tudo quanto ele tinha, Deus abençoou. Imagine agora aquele homem passou numa luta, numa prova, antes da arca chegar na sua casa. As vacas magras, as galinhas não dava nem para matar, para comer, era só pele e osso. As espiguinhas de milho, irmão Washington, tudo seca. Meu Deus do céu, o que é que falta agora para piorar? Só falta pegar fogo na lavoura e acabar de queimar os milho e tudo. E ele observou, isso eu estou conjecturando, orando, adorando, de manhã, à tarde e à noite. Ele observa que as vacas começam a engordar repentinamente. Ele observa que as gramas que estavam tudo seca começam a ficar verde repentinamente. Ele observa que as galinhas do nada começam a engordar, começam a botar ovo. E ele chega em casa e fala: mulher, abre a porta. Abre você não. Abre porque eu estou com uma cestinha de ovo aqui num lado e estou com um monte de espiga de milho do outro. Mas ué, não estava tudo seco? Eu não sei, eu acho que Jeová está abençoando tanto que está tudo verde, tem tanto milho, tem tanto leite que as vacas estão dando. Sabe o que é isso? É a presença de Deus dentro da casa que faz a diferença. A forma com que você trata a presença de Deus faz toda a diferença na sua vida. 3 meses se passam. Diga comigo, 3 meses. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: o teu milagre vai virar notícia. Mas fala mais forte: o seu milagre vai virar notícia. Olha o que é que acontece. Versículo 11. E ficou a arca do Senhor em de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Olha bem, peraí, antes de você dar um glória, versículo 12, olha como é que vira notícia aquilo que Deus faz na sua vida. Então avisaram a Davi, não ficou sabendo, não foram lá, o negócio tá bom lá na casa de Obed-edom, hein? As galinhas não vai morrer não. As vacas multiplicou, estava tudo seco, está tudo verde. O negócio, o homem virou empresário, estava quebrado, agora virou empresário. Versículo 12. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Deixa eu te falar outro negócio aqui. Quando a gente tem uma presença com Deus, uma experiência com o Senhor, é impossível você esquecer. É impossível você deixar aquilo que você vivenciou na presença de Deus e retroceder. Porque a gente busca cada dia só conhecer mais e mais a Deus. E quando Davi chega na casa de Obed-edom e fala: Obed, eu sei que eu vim aqui, trouxe a arca, estou sabendo que Deus te honrou, rapaz. O que Deus fez na sua vida? O que foi que você fez para Deus te honrar tanto assim? Eu não orei, eu dei o lugar certo para a arca de Deus na minha vida, na minha casa. Coloquei ela no centro da minha vida. O lugar de destaque na minha casa é a arca de Deus. Todo mundo que chega aqui no barraco, a arca vai dar de cara com a arca aqui, vai falar: o que é isso? É a presença do meu Deus aqui em casa. E Davi então chega para ele e fala: olha, eu tenho que levar a arca para Jerusalém, chegou a hora. Obed então olha para sua esposa, para os seus filhos, fala: chegou a hora de levantar acampamento. Vende tudo, doa tudo, porque aonde a arca do Senhor for, eu também irei. Aonde a arca de Deus for, eu também vou junto. Eu, a minha casa, meus filhos. Pode doar tudo, pode vender tudo, não tem problema. Mas eu sei que aonde a arca estiver, eu vou estar seguro.
O tempo passou. Aí quem sabe, as pessoas que iam para adorar a Deus lá em Jerusalém, passavam na beira do caminho, Valdemar, olhava para o barraco e falava: isso aí não vai dar nada, isso aí daqui de um vento passa, derruba esse barraco em cima dele, mata ele. Diz que é crente. Passava para um lado, passava para o outro. Aí Obed repentinamente desaparece. Ele desaparece. Aí você lê lá em primeiro livro das Crônicas, capítulo 15. Lê agora não, lê em casa. Aí aqueles que se achavam, vão lá no templo, vão adorar a Deus, vão adorar o Senhor. Quando ele chega na porta do templo, quem é o porteiro do templo? Obed-edom. A vida dá voltas. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: me trata bem hoje, porque você não sabe quem eu vou ser amanhã. O tempo passa, Washington, o tempo passa. Aí aqueles instrumentistas que tocavam muito, que se achava que tocava, no templo para tocar, fala: opa, vamos tocar, vamos chegar lá. Estão tocando, quando olha para o lado, quem está tocando? Obed-edom. Olha, isso aí é só um aventureiro. Eu só arranhando só os instrumentos, só atrapalho. Tem gente que toca que acha que é o tempo passa mais um pouco. Eles falam: aquele Obed sumiu mesmo. Vou fazer uma reunião com todos os levitas. Vão fazer grupos de 60, 68, 70. Vai ficar um para tomar conta de vocês. Quem que vocês acham que foi o líder? Obed-edom. Diga para a pessoa que está do seu lado: quem te viu vai ter que te ver de novo. Quem sabe você está como Obed-edom na beira do caminho. As pessoas olhavam para você sem possibilidade nenhuma, mas quem sabe Deus vai fazer o boi tropeçar, para a arca chegar na tua casa e a tua história ser mudada. Às vezes os bois tropeçam para vidas serem transformadas. Foi necessário usar morrer para Deus mudar a história de Obed-edom, a história da casa dele, da família dele, dos negócios dele. Foi preciso usar morrer para Deus mudar a história de forma tremenda de Obed-edom. Se coloca de pé. Não reclame das crises. Quem sabe Obed-edom estava passando uma crise muito maior do que a que nós estamos passando. Ei, use as crises ao seu favor. Use as crises em seu favor. Existem habilidades em você que em situações normais jamais despertariam. Foi necessária a crise que você está passando para sair de dentro de você a habilidade que você jamais imaginou que tinha. As crises te fazem crescer onde ninguém cresce. Você não entendeu ainda? No meio das crises, Obed-edom nos mostrou um segredo: que mesmo no meio da crise vale a pena adorar a Deus, porque Deus está muito além das crises que nós passamos. E Obed, ele teve 6 filhos. E para você entender como Obed era um homem temente, dependente a Deus, ele teve o seu primeiro filho, Semaías, que significa ouvido por Jeová. O segundo, Josabade, Jeová quem me deu. O terceiro, Joá,
Jeová é o meu irmão. O quarto, Natanael, meu amigo é Deus. O quinto, Amiel, existe recompensa. O sexto, Isacar, portador do salário. Eu tenho algo de Deus para te falar que pode ter certeza que tudo aquilo que você faz para Deus, pode ter certeza que Deus vai te recompensar. Se prepare, porque a arca de Deus está a caminho da sua casa hoje. Está a caminho para mudar a história. O teu milagre vai virar notícia. Eu não sei como você está vivendo dentro do teu lar, mas a arca está chegando com música, com júbilo, com instrumento, com som de alegria dentro da tua casa hoje. E ela está chegando para levar transformação, restituição, restauração, cura, prosperidade. Ela vai atingir todas as áreas da sua vida. Mas você tem que abrir a porta para ela entrar. Porque se Obed-Edom não abre a porta, Davi ia procurar outra pessoa. Mas a arca naquele dia tinha um endereço certo. E eu sei que nessa noite a arca tem um endereço certo, que é a sua vida, é a sua casa, é o teu lar. Existem casamentos que estão sendo destruídos, que estão se desintegrando. Sabe por quê? Deixaram a arca de lado porque acharam que a arca era só um caixote de madeira revestido de ouro. Existem empresas que estão indo à falência. Sabe por quê? Deixou a arca no cantinho. Existem famílias que estão sendo destruídas. Sabe por quê? Porque deixou a arca no cantinho jogada. Fala, não, aquilo ali só está na Bíblia, só não tem problema não. Existem muitas pessoas que estão sendo destruídas pelo inimigo. Sabe por quê? Porque estão querendo levar a arca com as mesmas práticas do mundo. Deus te chamou para ser diferente. Deus te chamou para ser dependente dEle. Deus quer ser o seu amigo, amigo de confidências, que você fala tudo para Ele e Ele te dá as respostas certas. E nessa noite eu gostaria de conhecer você, que quer vivenciar uma mudança na sua vida, que quer que o Senhor entre na sua vida hoje, traga mudanças. Não sei se no seu casamento, não sei se na sua família, ou na sua vida financeira, na sua vida sentimental, não sei em que área na sua vida está precisando de mudança. Mas você sabe. Não tente viver nas escondidas na presença de Deus, porque vai dar errado. Eu não tenho meio termo. Não tente viver nas escondidas na presença de Deus. Ou é ou não é. Não fica em cima do muro, que em cima do muro é lugar de indecisão. Você cai de lá, quebra o pescoço e morre. Mas hoje é noite de mudança para você. Eu quero conhecer você, que quer ter uma mudança na sua vida, que você saia do seu lugar agora e venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Você que é membro dessa igreja, convide essa pessoa que está do seu lado, para ela vir, para ela que está precisando. Você que sentiu que essa palavra falou ao teu coração, que quer hoje falar, Senhor, eu quero uma mudança na minha vida, eu já não aguento mais a vida que eu estou levando. Eu quero uma mudança extraordinária na minha vida. Começa hoje. Mas depende de você abrir a porta para a arca entrar. As mudanças só acontecem quando nós permitimos. Mudança nenhuma vai acontecer na sua vida se você mesmo não permitir que elas aconteçam. Eu quero que você saia do seu lugar, que eu quero orar por você. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, o que você pode fazer agora. Porque se Obed tivesse só pensado, outro dia a arca entra aqui em casa,
ele não teria vivido o que ele viveu. Mas eu quero orar por você que quer vivenciar mudanças na sua vida, mudanças no seu casamento, mudanças no seu lar. Você que entrou aqui sofrendo, eu tenho certeza que esta palavra, este Deus que nós pregamos, é poderoso para trazer mudanças na sua vida. Eu tenho certeza que da mesma forma que você entrou, você não sai daqui. Mas se você abrir o teu coração, eu não vou insistir, porque se tem uma coisa que eu valorizo é a palavra de Deus. Você tem até o final deste culto para nos procurar o pastor, mas não deixe de tomar a decisão de mudar hoje. Muda de vida hoje. Para de ficar colocando desculpas para os seus erros, para as suas falhas, porque às vezes você não toma uma decisão, mas você vive buscando culpados para os teus erros. Comece a assumir hoje que as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Amém? Levanta a sua mão que eu quero orar por você. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, a Tua palavra foi pregada nesta noite aqui. Eu sei, ó Pai, que na atmosfera espiritual, Senhor, um grande efeito surgiu aqui, ó Pai. Eu sei que batalhas são travadas. Ó Deus, eu sei que conflitos, ó Pai, pessoas têm vivenciado consigo mesmo. Mas eu sei que a Tua palavra, ó Pai, é forte e poderosa para quebrar toda algema, Pai. Para quebrar toda, ó Pai, qualquer corrente espiritual, Senhor, que tenha aprisionado essa pessoa na vida que ela está vivendo, Senhor. Ó Pai, eu quero profetizar nessa noite em nome do Senhor Jesus, que a arca do Senhor chegue dentro desse lar levando transformação, levando restauração, levando novidade de vida. Em nome de Jesus Cristo eu te peço nesta hora, Senhor. Oh meu Deus, que o braço do Senhor esteja estendido sobre essas pessoas aqui, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus.